universo está cheio de matéria e energia. Mesmo no vasto aparente vazio do espaço, há um átomo de hidrogênio por metro cúbico, sem falar em uma enxurrada de partículas e radiação eletromagnética que passam em todas as direções vindas de estrelas, galáxias e entrando em buracos negros, até a radiação remanescente do Big Bang. Então, será que existe um vazio absoluto? Isso não é apenas um experimento mental. Espaços vazios ou vácuos são incrivelmente úteis. A maioria dos aspiradores de pó funciona usando um ventilador para criar uma área de baixa pressão relativamente vazia que suga a matéria para preencher o vazio, mas não é de fato vazio. Há muita matéria se movimentando. Fabricantes dependem de vácuos mais completos e selados para vários fins. Isso inclui alimentos embalados a vácuo que permanecem frescos por mais tempo e os vácuos dentro das primeiras lâmpadas que protegiam os filamentos da degradação. Esses vácuos são criados com alguma versão do que um aspirador faz, usando bombas de alta potência que criam sucção suficiente para remover o máximo possível de átomos dispersos. Mas o melhor desses processos industriais tende a deixar milhões de átomos por centímetro cúbico de espaço. Isso não é vazio o suficiente para os cientistas que trabalham em experimentos como o Grande Colisor de Hadrons, onde feixes de partículas circulam perto da velocidade da luz por até 10 horas sem bater em átomos. Como esse vácuo é criado? Os tubos do colisor são feitos de materiais como aço inoxidável que não liberam moléculas e têm um revestimento especial para absorver gases dispersos. Elevar a temperatura a 200 graus Celsius queima qualquer umidade e centenas de bombas de vácuo levam 2 semanas para capturar gás e detritos dos tubos para os experimentos sensíveis do colisor. Mesmo com tudo isso, o Grande Colisor de Hadrons não é um vácuo perfeito. Nos lugares mais vazios, ainda existem cerca de 100 mil partículas por centímetro cúbico. Mas digamos que um experimento como esse pudesse remover até o último átomo. Ainda assim, há uma quantidade enorme de radiação ao nosso redor que pode passar pelas paredes. A cada segundo, cerca de 50 muons vindos dos raios cósmicos, 10 milhões de neutrinos vindo diretamente do Big Bang, 30 milhões de fótons do fundo cósmico de micro-ondas e 300 trilhões de neutrinos do Sol passam pelo seu corpo. É possível proteger câmaras de vácuo com substâncias, incluindo água, que absorvem e desviam essa radiação, exceto os neutrinos. Digamos que você tenha removido todos os átomos e bloqueado toda a radiação. O espaço agora está totalmente vazio? Na verdade, não. Todo o espaço está preenchido com o que os físicos chamam de campos quânticos. O que pensamos como partículas subatômicas, elétrons, fótons e afins são vibrações em um tecido quântico que se estende por todo o universo. E por causa de uma lei física chamada princípio de Heisenberg, esses campos nunca param de oscilar, mesmo sem partículas para iniciar as ondulações. Eles sempre têm alguma flutuação chamada flutuação do vácuo, o que significa que eles têm bastante energia. Como as equações de Einstein nos dizem que massa e energia são equivalentes, as flutuações quânticas em cada metro cúbico do espaço têm uma energia que corresponde a uma massa de cerca de 4 prótons. Ou seja, o espaço vazio dentro do seu vácuo pesaria uma pequena quantidade. As flutuações quânticas existem desde os primeiros momentos do universo. Nos momentos após o Big Bang, à medida que o universo se expandia, elas foram amplificadas e estendidas até escalas cósmicas. Os cosmólogos acreditam que essas flutuações quânticas originais foram as sementes de tudo o que vemos hoje, galáxias e toda a estrutura em grande escala do universo, assim como planetas e sistemas solares. Elas também são o centro de um dos maiores mistérios científicos do nosso tempo, porque, de acordo com as teorias atuais, as flutuações quânticas no vácuo do espaço deveriam ter uma energia 120 ordens de magnitude maior do que observamos. Resolver o mistério dessa energia desaparecida pode reescrever nosso entendimento da física e do universo. Não está pronto para voltar à Terra? Assista a esses vídeos ou se inscreva no nosso canal para continuar explorando a ciência, a filosofia e o mistério do universo.